Pessoal do sexto ano, tô fazendo essa videoaula aqui, né, a respeito do tema da quarta semana aí, dos materiais do PET, né. A quarta semana tá abordando o tema sobre, assim, tá dando continuidade, né, sobre a questão da paisagem, né. Eh, Só que agora elencando as diferenciações da paisagem urbana, né, para paisagem rural. Bom, basicamente, gente, então até vai ser rápido essa videoaula, porque é um tema rápido a gente está abordando. Basicamente, o que que diferencia paisagem, o espaço, melhor dizendo, urbano para o espaço rural? As atividades socioeconômicas que se inserem neles. Por quê? Porque vai ter predomínio de atividades econômicas no, no setor urbano e há outras que vão ser preponderantes no espaço rural. Então, isso vai ser a principal diferença de um espaço para o outro, né? É, e aí eu vou falar para vocês quais são essas preponderâncias, né? No espaço rural, né, sempre vai preponderar atividades do primeiro setor da economia. Qual que é o primeiro setor da economia? A agricultura, né, plantio das coisas, pecuária, né, que é a criação de gado, de diversos animais, e o extrativismo, que é a extração de árvore, de minério e de tudo que a natureza pode ter para oferecer para o ser humano. É aquela extração ali, ele extrair, né, da natureza aquilo que ela tem ali para oferecer, né? É, eu falei setor primário, gente, porque tem três setores na economia. O setor primário, ele não modifica a matéria-prima. Tanto na agricultura, quanto na pecuária, quanto no extrativismo, eles não modificam a matéria-prima em outro produto para ser comercializado. Eles comercializam a matéria-prima da forma que eles pegaram. Por exemplo, um agricultor, né, que ele vai plantar milho. Ele planta o milho, comercializa o milho sem modificar ele, né? Na pecuária, mesma coisa. E no extrativismo também. Já o segundo setor, ele pega a matéria-prima, modifica ela em outro produto para ser comercializado. Um exemplo, uma fábrica, né? Ela é uma fábrica de calçado, sei lá, um calçado em couro. A matéria-prima dessa fábrica é o couro. Esse couro chega, eles modificam ele, transformam ele em calçado para ele ser comercializado. Isso é do segundo setor da economia. O segundo setor da economia estão as indústrias. E o terceiro setor? O terceiro setor não lida diretamente com a matéria-prima, pode até lidar, mas não de forma direta. Quais atividades que estão dentro do terceiro setor? Comércio, prestação de serviços, né? Por exemplo, na prestação de serviços, professor, médico, tudo se encaixa dentro desse setor terciário aí, ok? E aí, voltando, né, ao espaço urbano e o espaço rural. Quais atividades são preponderantes num e no outro? Quando eu falo preponderantes, são as principais, gente. Não significa que não vai existir as atividades que são preponderantes não exista no setor rural, não exista no setor urbano e vice-versa, né? Mas eu falo são as principais. Dentro do setor rural, as atividades que são as principais são essas do setor primário: agricultura, extrativismo e pecuária, né? Então, dentro do setor rural, predominantemente vai ter essas atividades. Já no setor urbano, vão ser atividades do setor secundário e terciário da economia. Setor secundário, as indústrias, né? E o setor terciário, comércio, prestação de serviço, turismo e outros, né? Então, essas atividades, essas desses dois setores, do segundo e do terceiro setor da economia, do secundário e terciário, são preponderantes no setor urbano, né? E aí no setor urbano vai ter as infraestruturas para abrigar essas atividades,
que vai ser prédios, casas, ruas, as próprias indústrias e por aí vai, né? As escolas e tudo mais, né? Apesar que tem escola também no setor rural, mas elas são preponderantes no setor urbano. Já no setor rural vai ter as infraestruturas para abrigar as atividades do setor primário, né? Agricultura, pecuária, extrativismo, e elas vão ser preponderantes ali. Quais são essas infraestruturas? As próprias plantações, os animais, hoje em dia, aí só que esse setor primário também teve mudança. Então hoje em dia tem maquinários próprios para esses setores, quais máquinas? Trator, né? Máquinas agrícolas, né? São preponderantes nesse setor. No espaço rural vai ser preponderante os animais, até por causa da pecuária que a gente falou, que é uma atividade preponderante no setor rural. Então, o que que diferencia o espaço urbano para o espaço rural? Basicamente é isso, a atividade econômica é exercida ali, né? E como que eu vou saber qual atividade econômica é preponderante em um setor e em outro setor, para me saber qual setor é aquele? Vendo essas infraestruturas, né? Se a gente pega é, o setor, se a gente pega o setor rural, vai estar cheio dessas infraestruturas para o setor primário da economia, agricultura, pecuária e extrativismo. Já no setor urbano, vai ser as infraestruturas para o setor secundário e terciário, que é indústria, comércio, turismo, prestação de serviços e outros. Então, dentro do setor rural, preponderância dessa atividade econômica é agricultura, pecuária e extrativismo. No setor urbano, indústria, comércio, prestação de serviços, turismo e outros, ok? No setor rural houve mudanças, né? Se a gente pegar o espaço rural lá na década de 30 e se pega o espaço rural hoje, ele modificou muito, assim como o espaço urbano também modificou, né? Essas atividades que eu citei para vocês, elas vão se modificando ao longo do tempo, ok? Só mais uma coisa, gente, que às vezes quando a gente está falando de espaço urbano, de cidade, a gente costuma cometer uma, uma confusão. Urbano não é a mesma coisa que cidade, não, viu? Tem cidades que têm espaço urbano e espaço rural, né? Só que tem cidades também que só tem espaço urbano, né? E cidades que também só tem espaço rural. É muito raro isso, hoje em dia é muito raro. Uma cidade toda ela ser composta por espaço rural. Lá no material de vocês dos pets, eu vi algumas considerações sobre espaço urbano, visando muito questão da população, tamanho da população, né? Que cidades com menos de 20 mil habitantes não são consideradas urbanas. Eu achei aquilo um pouco confuso e nem concordo muito, porque para mim, né, e tudo que eu já li, vi a respeito, o que realmente diferencia e fala lá também, né, do setor urbano para o setor rural são as atividades econômicas que são exercidas em cada um desses setores, ok? Então, por exemplo, se a gente pega a nossa cidade, Prados, que é uma cidade de 9 mil habitantes, ela tem o seu espaço rural e tem o seu espaço urbano, né? Então, eu acho que a diferenciação é essa, ok? Então é isso, né? A matéria dessa semana é rápida, até porque a gente vem falando sobre isso, né? Desde a primeira semana, um pouco, falando dessa diferenciação entre esses dois espaços, urbano e rural, ok? Então, essa videoaula para auxiliar vocês a fazer as atividades da quarta semana.